Então, quantas vezes alguém já chegou para você com o seguinte questionamento: por que foi que colocaram letras na matemática? Quem é que começou com tudo isso? Matemática são números, não tem por que inventar. Bom, eu mesmo já ouvi isso muitas vezes. Pessoal, meu nome é Bruno Henrique, eu sou engenheiro eletricista e sou estudante de matemática e venho por meio deste vídeo mostrar para vocês como as letras surgiram na matemática e por que elas são aplicadas até os dias de hoje. Vamos lá? Então, galera, para entender um pouquinho mais sobre isso, nós temos que voltar lá para o finalzinho da Idade Média, nos anos 1500 e alguma coisa. Até aquela época, não era comum se utilizar letras na matemática. Pelo contrário, os processos algébricos, até mesmo os mais complexos, eram enunciados e também eram colocados números, obviamente. Porém, não havia uma padronização. Então, vamos pensar num problema comum. Buscamos um número que, multiplicado por 4, seja igual a 20. Qual é esse número? Bom, a gente pensando um pouquinho, sabe que esse número é 5, né? Pois bem, ele era escrito dessa forma mesmo, o problema não era colocado como é hoje. Por exemplo, 20 igual a 4 vezes x, e aí você vai isolar o x e vai encontrar o valor 5. Bom, eu citei aqui um exemplo muito fácil, não é mesmo? A gente já sabe que a resposta para aquele problema é 5. Mas vamos pensar agora numa equação mais complexa, uma equação de segundo grau. Como é que os matemáticos naquela época enunciavam isso? Bom, eu tenho um exemplo aqui no livro, A Fascinante História da Matemática, e eu gostaria de ler ele para vocês. Vamos lá. O quadrado de um número mais 21 é igual a 10 vezes esse número. Já começou a complicar um pouquinho mais, né? Se tivessem letras, seria tão mais fácil de enunciar esse problema, não é mesmo? E uma equação de terceiro grau, como ficaria? Bom, eu tenho aqui mais um exemplo. Quando o cubo e as coisas são igualadas ao número, encontra dois outros que dele diferem. Em seguida, como é habitual, que seu produto seja igual ao cubo do terço da coisa. Depois, no resultado geral, de suas raízes cúbicas bem subtraídas, vais obter tua coisa principal. Galera, simplesmente isso é um poema para enunciar a solução de uma equação de terceiro grau. Não faz nenhum sentido isso, né? Mas era assim que eram descritas as coisas na época, porque não se tinha uma padronização, então cada um escrevia de um jeito. E isso era passado de geração para geração. Agora você imagina com todas as descobertas matemáticas que eram feitas na época, todos os avanços científicos, cada vez maior complexidade de descobertas. Enfim, tinha que ter uma forma de conseguir padronizar isso, de generalizar tudo isso. E é aí que entra em cena o francês François Vieutet, com a sua brilhante ideia de adicionar consoantes para interpretar os valores já conhecidos e adicionar vogais para interpretar os valores não conhecidos. Então, assim, você conseguia enunciar os problemas algébricos, até mesmo os mais complexos, através de letras. Essa ideia dele não pegou tanto, porque alguns anos depois chegou o René Descartes e acabou adaptando um pouco mais ela para aquilo que a gente vê nos dias de hoje, que é o quê? As últimas letras do alfabeto, X, Y e Z, a gente usa como as letras dos valores desconhecidos. Por exemplo, as variáveis, as incógnitas. Agora, A, B e C são os valores que são conhecidos. Então, um problema simples de multiplicação, como aquele lá do busquemos um valor que multiplicado por 4 igual a 20, agora a gente pode simplesmente descrever como A igual a B vezes X, ou 20 igual a 4 vezes X, e aí sim encontrar o valor X. Fica muito mais fácil, não é? Bom, agora que você já entendeu o porquê que as letras surgiram na matemática e como elas surgiram, vamos pensar um pouquinho mais nos dias atuais. Porque até hoje a gente usa isso? Seria tão mais fácil se não precisasse utilizar? Pois bem, pessoal, vocês conseguem imaginar esse vídeo que vocês estão assistindo aí no YouTube? O Google, o ChatGPT, inteligência artificial que a gente utiliza nos dias de hoje para pesquisar uma coisa, para buscar respostas. Os programas que tem no nosso computador, que a gente usa para trabalhar, os aplicativos dos nossos celulares, tudo precisa de variáveis para criar, porque é tudo feito através de sistemas de programação. E esses sistemas são feitos através de lógica matemática, e a lógica matemática é descrita por meio de letras. Vamos pensar numa calculadora simples. Você tem uma função de soma lá. Só que em vez de você padronizar isso para qualquer valor que você queira somar, você tem que sempre ir lá na calculadora e reescrever o valor.
Então, por exemplo, você tem que sempre ir lá e colocar 5 mais 7 é igual a tanto. É assim que uma calculadora funciona, né? Agora, se você tivesse uma funçãozinha que dissesse x mais y é igual a z, isso funcionaria para qualquer número? Não funcionaria? Então pensa quantas aplicações computacionais, quantas coisas de tecnologia que a gente utiliza nos dias de hoje, a todo momento. Redes sociais também são feitas assim. Então é necessário que as letras sejam utilizadas. Vamos pensar, por exemplo, na nossa conta de luz, a conta de energia elétrica que chega todo mês na nossa casa. A gente precisa calcular ela e precisa ter uma fórmula. E como é que essa fórmula vai ser regida? Será que a gente simplesmente vai jogar um valor lá para cada habitante e fazer um cálculo? Será que não vai ter um sistema que padronize através de uma fórmula matemática como que deve ser calculada essa conta da luz? Até para ter uma regulamentação, para ter onde o consumidor ou a gente mesmo ir conseguir consultar e tirar essa dúvida. Como é que é feito o cálculo? Já pensou se fosse tudo isso enunciado através de poemas, através de um grande texto, ou que fossem apenas jogados números lá no meio? A gente não ia ter clareza, entenderam? Vamos pensar agora em um outro problema, de modelagem matemática. Então, digamos que eu tenha um serviço de assinatura que eu queira contratar, e eu estou em dúvida entre dois serviços, o serviço A e o serviço B. Ambos vão ter um custo para instalar o equipamento e vão ter um custo mensal, que é o valor da assinatura, né? O custo fixo do equipamento do serviço A, por exemplo, é R$500 e a assinatura é de R$80 por mês. E o serviço B tem um custo fixo de R$1.000 e uma assinatura de R$60 por mês. Através de uma letra, eu consigo montar um sisteminha e encontrar o ponto de equilíbrio de em quantos meses o serviço B, que tem um custo de assinatura um pouquinho menor, vai se pagar mesmo tendo um investimento de R$1.000, que é R$500 mais caro que o primeiro. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso montar a equação para o serviço A, que é 500 mais 80 vezes x. Esse x justamente vai ser a letra matemática que vai ajudar a gente a resolver esse problema, que é determinar os meses em que ambos têm a mesma viabilidade econômica, igualar isso a 1.000 mais 80 vezes x. Bom, desse modo eu vou encontrar um x igual a 25. E o que é esse x, essa letra que eu encontrei? O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do 26º mês, o serviço B vai ser mais viável economicamente do que o serviço A. Viram como tem uma aplicação também muito prática no dia a dia de planejamento? Agora eu faço esse exercício para vocês pensarem aí em casa que outros serviços, um custo fixo inicial, mais uma assinatura mensal, ou um problema semelhante a esse que vocês não poderiam resolver sabendo disso e utilizando as letras. E não para por aí. Na economia, calcular juros, calcular o montante. Bom, vamos dizer que eu estou investindo dinheiro todo mês e eu quero saber qual que é a diferença de lucro que eu vou ter se eu colocar um aporte mensal de um valor X em relação a eu deixar o dinheiro parado na conta. Bom, esse X é uma letra que eu representei ela e que eu posso colocá-la num sisteminha. Então eu posso utilizar a fórmula dos juros compostos, que está aí disponível na internet, vocês podem encontrar. Posso colocar todas as variáveis que eu determinar. Então, por exemplo, eu quero juro de 1% ao mês, eu quero prazo de 2 anos, eu quero um valor de R$1.000 aplicado todo mês. E fazer esse cálculo, depois comparar e ver quanto eu tenho de lucro. Então eu consigo abstrair esse problema, eu consigo modelar ele, né? E daí eu faço isso para R$1.000, 1% ao mês, 2 anos, como eu falei, e depois eu vou lá e troco. Eu coloco 3 anos, coloco R$2.000, eu coloco 0,8% ao mês. Percebe que se eu tenho uma letra para representar cada grandeza, eu posso colocar o número que for, que eu vou satisfazer essas letras e eu vou conseguir encontrar esse lucro, esse montante, esses juros, que seja. Vamos pensar agora, galera, na área das ciências. Aquelas descobertas de Isaac Newton, da força igual a massa vezes a aceleração. Se não tivesse uma fórmula matemática, as letras, o F, que representa a força, o M, a massa, e o A, a aceleração, como é que a gente calcularia tudo isso? Será que a gente só ia jogar os números lá e ia ser de fácil entendimento como é hoje? E aí vamos trocar por uma outra equação mais complexa, por exemplo,
a equação do espaço no deslocamento vertical. S igual a S0 mais V0t mais A vezes T ao quadrado sobre 2. A gente meio que já sabe isso de cabeça, né? De tanto que a gente estudou na escola. E fica muito mais claro de entender esse movimento se você tem o enunciado bem definido com letras. Vamos pensar na biologia, o crescimento populacional, então tem uma exponencial lá, uma outra letrinha que representa um número elevado a tal outro número. E aí a gente pode calcular o crescimento populacional de uma região, de um vírus, de uma bactéria, que seja. Então, galera, exemplos não faltam. E eu acho que agora, com tudo isso que eu falei para vocês, ficou muito bem elucidado por que são utilizadas as letras na matemática. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu tentei aqui trazer vários exemplos, várias aplicações, contar um pouquinho da história, para você não ter mais essa dúvida e não ficar mais perguntando. Não adianta reclamar. Tem letra na matemática e vai sempre existir, e isso vai facilitar sempre o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento tecnológico, a criação de novas aplicações e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso.